Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Corvo. Hoje nós vamos falar de um tema que é um dos pilares do pensamento celta, da herança cultural e espiritual celta, que é a questão da ancestralidade. Esse é um tema tão importante que o principal festival, a principal data de celebração do antigo calendário celta estava centrado em cima da questão da ancestralidade. É o festival de Samhain. Samhain é uma palavra irlandesa que significa literalmente fim do verão. Samhain, fim do verão. Ou seja, nós estamos no hemisfério norte, vendo o declínio das temperaturas. Daqui por diante a coisa tende a ficar cada vez mais fria. Se vocês voltarem na antiguidade, sem luz elétrica nem aquecimento central, é um período de se aproximar da temática da morte, dos mortos mesmo, né? Torcer para que eles não lhe levem no inverno que está por chegar. Então, esta questão da proximidade do mundo dos mortos, do mundo dos espíritos, é que está por trás, por exemplo, das práticas do Halloween moderno, né? Essa palavra inglesa Halloween vem da contração de All Hallows Evening, ou seja, a noite de Todos os Santos, ou a véspera de Todos os Santos, Halloween, né? All Hallows Evening, que vai desaguar em dois feriados cristãos bastante conhecidos dos católicos, o Dia de Finados, Dia de Todos os Santos, todos eles neste mesmo período de 1º de janeiro. Este vídeo está sendo gravado no 31 de outubro, que é justamente quando começa, ao anoitecer do 31 de outubro, esse período tão importante para falar de ancestralidade. Então vejam que é uma temática que vem do antigo calendário celta, que passa pela chegada do cristianismo e chega até os dias de hoje, né, nas datas de finados e Dia de Todos os Santos. All Hallows Evening, a noite de Todos os Santos, a véspera, né, de anoitecer de Todos os Santos, que é justamente a temática dos dias 1º e 2 de novembro, que é justamente este período mágico que para os celtas era tão importante, que era a chegada de um novo ano. O fim de um ano terminava, a morte do ano que acaba e o início cheio de esperança de um ano novo. Pensem no Réveillon, nos nossos planos, né, nas nossas promessas de ano novo. Este é o tema deste momento, um momento de renovar a esperança, de renovar a energia e a capacidade de cura e superação de desafios. E isso tudo, claro, dentro de uma temática celta, sob as bênçãos, sob a proteção da ancestralidade, dos nossos ancestrais. Para a maioria de nós, a questão da ancestralidade, ela meio que se limita à ideia de linhagem sanguínea, né? Então eu nasci de um pai e uma mãe que nasceram de meus avós e assim bisavós, criando a tal da árvore genealógica, né? A linhagem. Mas para nós que passamos pelo treinamento básico no druidismo britânico, a gente aprende que tem dois outros tipos de ancestralidade. Além desta linhagem sanguínea, que é fácil da gente identificar, né? Todos nós temos um pai e mãe, mesmo aqueles que não conheceram, por qualquer que seja o motivo, adoção, falecimento, enfim, qualquer que seja a motivação, todos nós temos um pai e uma mãe biológicos. Isso é inevitável, é uma verdade inquestionável. Mas além dessa verdade facilmente de se identificar, nós temos duas outras formas de ancestralidade segundo o druidismo britânico. A primeira é a ancestralidade cultural, ou seja, da cultura da cultura a qual eu pertenço, né, que envolve o local onde eu nasci, fui educado, cresci, a língua que eu aprendo, os valores daquela sociedade. Então esta é a herança ancestral cultural, e uma outra, terceira, que é a herança ancestral e espiritual, que é do caminho que resolvo trilhar. Né? Então, se eu sou um cristão, eu vou ter a herança do cristianismo através do aprendizado. Se eu sou budista, eu vou ter a mesma coisa dentro do budismo, e assim sucessivamente. Todas as religiões têm a sua questão da linhagem, da ancestralidade espiritual, que é o aprendizado dos ensinamentos que fazem com que a pessoa siga de forma correta, de forma adequada, aquela senda espiritual. Muitas pessoas juntam as três linhagens numa mesma existência, né? Então, combinam em maior ou menor escala a linhagem sanguínea, a linhagem cultural e a linhagem espiritual. Então, uma pessoa que nasce num país cristão, numa família cristã e é cristã, ela recebe e coaduna, né, conjuntamente essas três linhagens. Mas nem sempre é assim. Uma pessoa que migra, qualquer tempo perdão, da sua vida, que imigra para um novo país, vai levar consigo essa bagagem cultural, que é da sua formação, mas vai absorver uma nova cultura no local onde ela se estabelece. Provavelmente um novo idioma, uma nova forma de expressão. A gente sabe que
A linguagem que se usa é determinante, de acordo com muitas teorias de linguistas, é determinante na forma como você percebe a realidade, não só como você exprime a sua realidade. Então, você soma, quando você imigra para um outro país, você soma à sua linhagem, à sua ancestralidade cultural, uma nova. Acrescenta aquilo que você herdou ao que você adquire naquele momento. Uma pessoa que que muda para uma nova religião, mesmo isso é uma coisa, né? Ela vai passar a usar um novo calendário, novos valores éticos e morais de acordo com aquela religião, né? Os ditames daquela fé, as práticas diárias e assim por diante, e que vão se unir àquilo que ela herdou no seu processo formativo. Então vejam, nunca você abre mão, é sempre uma soma. A gente é formado num processo de criação e evolução, né, amadurecimento, e ao absorver uma nova cultura, ou o aprendizado de uma nova língua, ou o ingresso numa nova senda espiritual, nós vamos somar, não há supressão do que havia. Não existe isso, não existe como você simplesmente eliminar aquilo que você recebeu e que te formou para dar lugar ao novo. Você pode abrir mão conscientemente e falar, não, agora eu sou budista, agora eu sou druida, agora eu sou bruxa, o nome que você queira dar. Agora, o teu processo formativo é o teu DNA que determina quem você é no nível espiritual. Isso não muda, ele se adequa, mas você não abre mão dele. Nós jamais abrimos mão do que é a herança, até porque a herança é muito importante. O sangue é a forma mais fácil de se entender, a linhagem de sangue, né? Meu pai era narigudo e me deu esta calvície, não tem como negar. Eu posso fazer implante de cabelo, eu posso fazer plástica, no meu DNA vão estar marcados os genes que determinam uma predisposição à calvície e a nariz grande. A minha filha tem 13 anos e ela tem um narizinho considerável para uma menininha, né? Ela é arrebitadinho, é feminino, mas não é um nariz pequeno. Por quê? Porque é o meu DNA. Então, da mesma forma que o DNA fisicamente determina a gente, e não caiam nessa, né? Ah, vamos alterar o DNA. Meu, se quiser cair, cai. Mas a gente não tem como mudar esteticamente, afetar o interno. Lamento, isso não acontece. Ninguém nunca deixa de ser o que se é dentro de um processo formativo de evolução, não de revolução. Isso vai ficar claro ao longo da nossa conversa, tem bastante chão para a gente falar aqui. Quando muito a gente muda algum detalhe, mas a essência, ela é sempre o tesouro que nos é legado, é aquilo que nós herdamos de quem abriu o caminho. O ancestral é quem nos dá o DNA. Por que eu tenho a tendência à calvície? Por conta de algum ancestral que deixou isso para o meu pai. Meu pai não é o culpado, ele também é o cara que recebeu isso, né? Então, se eu tenho, por exemplo, pelos também no corpo, muito pelo no corpo, isso eu devo ao meu ancestral português, né? E assim por diante, todos nós temos como traçar essa linhagem. Elas determinam como nós somos, por dentro e por fora, né? Então, se essa é a verdade absoluta do físico, ela também se aplica por equivalência ao espiritual e ao mental, ao cultural. Todo ancestral foi aquele que trilhou um caminho antes e que nos abre esse caminho, né? Hoje a gente caminha pela avenida que os nossos ancestrais fizeram na mata, a picada que eles fizeram na mata e que hoje nós transformamos em avenida, né? A nossa vida hoje, em todos os aspectos, é resultado e herança do que nós fizemos, ou do que nossos ancestrais fizeram e deixaram para nós, do que nós herdamos de nossos ancestrais. Eles tornaram possível tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos, a forma como nós nos expressamos. Você pode, aqui no Brasil, ser filho de japonês com sírio, né? Fala português, a herança portuguesa cultural é a sua herança comum, nos une, né? Ou ser africano com italiano e falar português e comer sushi, né? Porque é a cultura aqui de São Paulo, por exemplo, né? Dos grandes centros onde haja imigração japonesa. Ou no âmbito espiritual, eu posso ser filho de um pai católico com uma mãe judia e a fusão e adotar o candomblé. Se eu for seguir o candomblé, eu não tenho como abrir mão dos valores, não necessariamente da prática religiosa, mas dos valores embutidos na formação de um indivíduo dentro dos preceitos de um pai católico e uma mãe judia, ou de um pai do candomblé e de uma mãe muçulmana, e assim por diante.
né? Então, nós somos todos resultados dessas misturas, né, do nosso DNA XXXY de papai e mamãe, né, que se juntam e dão quem nós somos fisicamente, da mesma forma as influências de valores, costumes. A herança é algo sagrado, é algo mágico que nos dá uma identidade única. Nem dois gêmeos univitelinos são exatamente idênticos por dentro e por fora, de corpo, mente e espírito, porque há uma mistura única em cada um deles, de acordo com os valores herdados, de acordo com o DNA, de acordo com os objetivos, de acordo com a índole pessoal. Isso é uma outra conversa que a gente vai acrescentar ainda mais num outro vídeo, em que eu quero falar sobre a questão da individualidade tão sagrada e tão maculada nos tempos de hoje. Mas isso é para uma outra conversa. Agora, e se eu não gosto da minha herança, né? Tem gente que fala, mas eu não gosto, ou é levado a não gostar da sua herança, né? Eu, como filho de uma família portuguesa, por parte de mãe, né, ouvi tantas vezes na infância, mesmo que dentro de casa eu visse o quanto é legal ser português, eu via tanto falarem mal da cultura portuguesa por interesses culturais, por interesses políticos, que demorou um bocado para eu falar, pera um pouquinho, não é bem assim. E aí eu fui pesquisar, né, por mim mesmo, porque vai do indivíduo parar de repetir quando o assunto é bobagem e descobrir quem ele é. Né? O indivíduo é que tem que buscar quem ele é. A resposta nunca vem pronta. Agora, se eu descobrisse alguma coisa que eu não gosto, vai? Ou, por exemplo, muita gente, né? Eu não gosto de ser brasileiro, por qualquer que seja o motivo, ouço isso direto. Infelizmente tem gente assim, né? Você pode transformar, você jamais deixa de ser. Mesmo quando você ganha cidadania portuguesa, italiana, né? Por direito, por herança, por qualquer que seja a coisa, você é um cidadão português nascido em São Paulo do Brasil. Você não, isso é um fato, ou no Recife, onde quer que seja. Isto é um fato, isto não muda. Onde você nasceu, você não tem como mexer. A história não se mexe. Não adianta derrubar a estátua, né? Não adianta querer reescrever. Isso tudo é uma bobagem que a gente está vendo muito em voga no macro, mas que afeta o micro das pessoas, né? E aí as pessoas ficam sem saber quem de fato elas são. Se eu não gosto de alguma coisa da minha ancestralidade, física, mental ou espiritual, o que cabe a mim fazer? Transformar isso. Transformar não é cortar e mudar, reescrever, reinventar. Transformar é a partir de uma base real, concreta, honrando essa ancestralidade, mesmo aquela que você não gosta, sim, você adquire uma nova percepção. Se a gente... Eu acabei de lembrar uma coisa agora. Eu tive alunos em cursos adotados que sequer conheceram pai e mãe biológico. Não lhes foi dada a chance de conhecer os pais biológicos, por vários motivos, né, circunstâncias da vida. Qual foi a dica que eu dei para eles? Porque eles falaram, mas e aí, como é que eu honro o meu pai e a minha mãe biológica se eu nem sei quem são, nunca ouvi falar nada, não sei se eram bons ou ruins. Falei, bom e ruim é atribuição de juízo, não cabe a você. Não julgue, você não sabe qual foi a motivação para eles não te educarem, não te criarem, não te assumirem. Não cabe a você. Se você não sabe, não adianta. Procure saber. Alguns foram atrás, alguns conseguiram, outros não, né? Que eu sei. Mas o importante, independentemente do caso, é não deixe de honrá-los, porque foram aquelas duas almas, em quaisquer que tenham sido as circunstâncias, que se uniram para te dar o dom da vida. Nós somos resultado dessa fusão mágica, em algum momento do passado, entre duas almas que partilham fisicamente o DNA, mas que partilham também toda uma existência que deságua na gente. E, obviamente, no caso dos adotivos, não deixe de honrar quem é o seu pai adotivo e sua mãe adotiva. Óbvio, eles têm igual importância, se não maior, mas um não exclui o outro. Isso aqui é muito importante deixar claro. Nós somos o resultado disso tudo. É como a adoção de uma nova religião, né? Você passa a viver de acordo com os princípios daquela nova religião. E aí eu vejo um monte de gente falando, não, eu não gosto do cristianismo, eu vou ser Wicca, ou vou ser druida, né? Ou vou ser reconstrucionista celta, ou o que quer que seja, né? E aí você vê as pessoas decorando os mitos, entendendo a roda do ano, do druidismo, enfim, fazendo tudo como tinha que ser, mas julga e vê o mundo, julga a realidade e percebe essa realidade a partir dos princípios herdados, claro, de uma formação judaico-cristã greco-romana, que é a que todos nós no mundo ocidental recebemos. Então não adianta você brigar com a realidade, não adianta fazer a plástica no nariz, não adianta mudar, falsificar o passaporte, não adianta nenhuma mudança externa, porque a interna, ela é herança, e herança é preciosa. A cultura celta, aliás, né, que eu estava falando do druidismo agora, ela é centrada justamente na transmissão, através dos mitos e lendas,
na transmissão dos valores, dos princípios, da história daquela tribo, daquela cultura. Nós temos vários relatos nas lendas da Irlanda, da importância, por exemplo, do Fili, né, do poeta, do bardo, do contador de histórias, que era quem transmitia a linhagem da aldeia, que é quem falava de quem que você é filho e neto e bisneto, e assim sucessivamente, até chegar num ancestral divino, né? Todos os celtas se viam como filhos ou filhas de deuses, né? Então a gente vê a conexão com o sagrado muito próxima no pensamento celta, né? E porque através das lendas transmitidas dessa linhagem que você tinha a identidade cultural de pertinência, né, de pertencimento àquela tribo, que te faz ser quem você e também recebia, através dos mitos e lendas, os valores éticos e morais daquela tribo, a história daquela comunidade, os princípios, as virtudes, né, os valores, enfim, a herança, o legado, a linhagem. Né? Então você recebe uma linhagem através dos mitos e lendas de uma determinada religião. Isto se chama tradição, é o peso da tradição. A tradição é tudo aquilo que nós recebemos de quem veio antes, é tudo que nos é transmitido, aquilo que deu certo, também os erros do passado nos chegam através da tradição que nos ensina. Os mitos e lendas, o evangelho dos cristãos, o Mabinogi do país de Gales, enfim, o Rigveda lá da Índia, todos esses textos, todas essas narrativas, elas são imbuídas em valores coletivos que são individualizados e personificados nas personagens e nos seus feitos e ações e que servem de exemplo positivo e negativo para aqueles que abraçam aquela determinada religião, né? É dali que eles recebem, através da tradição, e ninguém é nada sem tradição. Nós vivemos num mundo que abre mão do respeito à tradição. Não é à toa que a gente vê tanta gente desarvorada. E mesmo gente que acha estar seguindo uma tradição, no fim das contas acaba percebendo que na verdade está só na plástica no nariz, está só no cosmético, está só no artificial, porque não promoveu dentro de si uma reflexão. Mesmo quem deseja se transformar, adotando uma nova filosofia, uma nova ideologia, uma nova religião, tem que entender que não é na ruptura e negação pura e simples de um passado que se cria um novo presente para propiciar um futuro melhor. É através, sim, da absorção do que havia de ruim, né? Aquela história da integração da sombra junguiana no processo de individuação, que você lida com essa sua sombra. Com o aspecto negativo do passado é a mesma coisa. O que os ancestrais fizeram de errado, você aprende sim, não nega em momento nenhum, reflete sobre e muda daqui por diante, porque você não mexe no passado. Você só mexe, a tua mão só alcança no daqui por diante. Eu falo sempre que o tempo é um braço, o passado é rígido, esta parte aqui, são dois ossos aqui, né, bastante sólidos mesmo. O futuro, ele é múltiplo, como os dedos que estão aqui. Então, o passado e o futuro. E ele é flexível, veja. Né? O futuro tem várias possibilidades. Aqui tem 5, mas a gente vai fazer de conta que eu tenho infinitos dedos. São as infinitas possibilidades do futuro. E flexíveis, molinhas, ágeis. O futuro é ágil. E o presente? O presente é a soma dessa estrutura do passado com a flexibilidade do futuro. E onde está o presente? Na palma da nossa mão. É tudo que você recebe dessa estrutura do passado, junto com as possibilidades do que você pode fazer quando você incorpora esse saber daqui por diante, para o futuro. Mesmo para quem queira transformar o futuro, então, criar uma nova realidade, é importante, então, incorporar esta estrutura dura, sólida, resistente do passado, que nos é dada pelos ancestrais. São os ancestrais, as suas histórias, seus erros e acertos que nos trazem até aqui. A ruptura pura e simples é amputar este braço, amputar a história, negar o passado é amputar o seu braço. E aí, se você amputa o braço, você fica sem o presente na palma das mãos. Aí você fica escravo de quem pensa por você, né? A incorporação dessa sombra, a incorporação dos erros do passado é uma das coisas mais belas que a história proporciona. A função da história não é reescrever o passado, mas entender o passado a partir dos olhos do passado, de quem escreveu aquilo,
para que eu possa, a partir de hoje, olhando do presente para o passado, entender o que eles fizeram de acerto e incorporar, porque esta é a herança, eu tenho que conservar o que nos é legado de bom, preservar o que nos é legado de bom e aprender com o erro. Não existe isso de fazer plástica no nariz e achar que nunca teve nariz grande, porque alguém vai ter uma foto do colegial para te mostrar que o teu nariz é pequenininho, né? Se a gente faz as pazes com a nossa herança, a gente para até de se incomodar e achar bonito a calvície. A calvície nunca vai ser bonita, mas você incorpora, vai fazer um visual que seja condizente, né? A gente aceita os erros dos nossos pais, dos nossos avós, a gente incorpora isso tudo, a gente passa a viver melhor, inclusive no nível do DNA, e aí, obviamente, vamos para as outras duas ancestralidades de cultura, eu passo a viver melhor com a história do meu país, com a história do meu povo, com a herança que eles nos legaram, né? Seja o Brasil, Portugal, Itália, Japão, qualquer que seja a sua herança, aprenda com ela, é lindo saber por que japoneses no começo do século XX saíram de lá e vieram para o Brasil, por que portugueses ao longo dos tempos, por que meus avós fugiram da fome de trás dos montes para vir para cá, para eu ouvir nego falar que português é predador, pelo amor de Deus, estavam fugindo da fome lá, né? Então assim, vamos aprender um pouquinho de história, vamos parar de repetir bobagem, descobrir-se a si mesmo. E fazendo as pazes com a realidade do passado, eu faço as pazes com a ancestralidade no sentido mais amplo mesmo, de corpo, mente e espírito. No caso celta, essa ancestralidade de corpo, mente e espírito, até fiz um desenho para vocês, ela é perfeitamente perceptível na própria arte celta, né? Esse é o famoso Triskel, tão encontrado, né, na arte celta. Então a gente vai ver mente, alma, corpo. Onde começa? Qual é o primeiro? Quem está acima ou abaixo? Eu até fiz assim para girar o desenho, porque todos estão no mesmo nível, né? Se eu fizer assim, estão todos no mesmo nível. Não existe predomínio do corpo sobre a mente ou da mente sobre a alma. É tudo equilíbrio. A base do pensamento celta é justamente o equilíbrio. E é a fusão, a integração de corpo, mente e espírito, de herança física, mental e espiritual, que fazem um indivíduo perfeito. Aqui está a Santíssima Trindade, aliás, né? Para quem conhece a mitologia e as crenças cristãs, a gente vê a Trindade explicando o Deus, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo, e nós temos aí corpo, mente e espírito, o Deus Pai, o Deus Filho como promessa, o Espírito Santo, o divino, o masculino, o feminino e a progenia. A gente tem várias uniões aí, né, que determinam a individualidade, porque mesmo no cristianismo, que fala que o Deus é tríplice, se o homem foi feito à sua imagem e semelhança, também ele é tríplice. Então vejam, o pensamento celta não tem nada de tão diferente do cristianismo, assim como o cristianismo não trouxe nada que os irlandeses do período celta não soubessem. É uma absorção muito bela, né, que deságua em quem nós somos agora, se nós soubermos honrar a nossa herança cultural, a nossa ancestralidade. O indivíduo que integra corpo, mente e alma, integra presente, passado e futuro, integra masculino, feminino e progenia, integra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que ele só é capaz de fazer isso se ele souber a sua herança de corpo, mente e espírito, né? A fusão física que determina o seu corpo, as suas características, cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos, tamanho do nariz, calvície e assim por diante, né? E ele tem que saber que ele precisa conservar esta sua herança, né? Que ele é legada pela fusão dos ancestrais, tanto no físico quanto no mental quanto no espiritual. É uma atitude conservadora de preservar o que nos foi trazido pelos ancestrais, aqueles que abriram a primeira picada no mato, que hoje é a avenida para a gente poder caminhar com facilidade, com mais facilidade e poder projetar o futuro. O que nós vamos deixar para a próxima geração? Porque nós todos seremos ancestrais. Mas eu não tenho filho, nem pretendo ter, nunca vou ter e tal, por qualquer que seja o motivo. Os seus atos, as suas palavras, tocam a realidade do presente e afetam a realidade do futuro. Não pode haver ruptura, não pode haver quebra se eu quiser viver melhor. Eu preciso entender que esta integração de presente, passado e futuro é o maior presente, presente, passado e futuro é o maior presente que nossos ancestrais nos deixaram. Estou gravando isso justamente numa noite de Samhain,
para desejar a todos um melhor lidar com o presente no futuro. Que a gente aprenda com o passado para ser melhor no presente, sem querer derrubar a estátua, sem querer fingir ser o que não é, sem querer mudar a belíssima herança que é a história que nossos ancestrais trilharam. Erraram? Com certeza. Como nós erramos também. Vamos ser julgados pelo futuro? Espero que com menos maldade do que a nossa geração está julgando o passado. Nossos ancestrais merecem mais respeito. Espero ter deixado o recado em nome deles. Tá aqui a velhinha para o meu pai, para minha mãe e para todos os outros que vieram antes deles. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham curtido. Um lindo Halloween para quem estiver assistindo hoje. Um lindo Samhain. Mas se estiver assistindo num outro dia, pense um pouquinho nisso. E no próximo dia, 1º de novembro, isso tudo estará em ação. Aproveite. Obrigado, gente. Até mais.